Fala pessoal, tudo bem? É o José Corrêa, aqui é o José Corrêa de novo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre implementação dos repositórios aí dos nossos objetos e application, tá? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre a camada 2 e a camada 3, ok? Bom, pessoal, então a gente viu na última aula a criação dos repositórios genéricos, né? Mas mesmo eu criando um repositório genérico, eu ainda tenho a necessidade de poder referenciar um repositório específico de cada objeto que a gente tem para poder herdar as informações daquele repositório genérico, né? Isso é normal da gente ter aí. Então, é, é interessante a gente poder preocupar um pouquinho com essa questão aí, então, dos nossos repositórios aí para cada objeto que a gente tem, tá? Então, é o que a gente vai trabalhar um pouquinho aí. A parte de data ainda, que é a parte mais baixa que a gente vai ter da nossa aplicação, e depois a gente vai para a intermediária, que é a nossa application, tá? Então, vamos lá. Na data layer aqui, então, a gente vai adicionar um novo diretório, tá? Esse diretório vai chamar repository implementation. Ok? Então aqui a gente vai ter a implementação dos nossos repositórios. Tá? Para ter um exemplo aí, vamos pegar uma tabela simples que, por exemplo, o que eu fiz aí com os meninos em sala, aqui só frisando aí também, vamos pegar, por exemplo, tipo de entrega. Tá? Então o que a gente vai criar aqui nesse repository implementation? Vamos clicar com o botão direito aqui dentro do diretório, add, class, tipo, entrega, repository. Tá? Tipo entrega repository, lembrando que repository é nomenclatura, como a gente está dentro aqui da parte de repository, é interessante a gente manter o padrão repository, né? Então, tipo entrega repository vai ser o nosso repositório. E o que a gente vai ter então aqui? Que o nosso repositório genérico, ele vai herdar da nossa generic repository. E agora, vocês vão lembrar que a gente assumia lá um objeto desse tipo aqui, né? Que era um tipo T. Diferentemente do tipo T agora, a gente está trabalhando com um repositório específico de tipo de entrega. O que quer dizer que T vai assumir para a gente o papel de tipo entrega. Tá? Que é o objeto que o tipo de objeto que a gente vai manipular aqui. Tá bom? E a gente vai chamar o iDisposable também, que a gente vai aí é, finalizar, né, ou matar esse objeto depois que a gente utilizar ele aí, tá? Vai ficar um pouquinho mais lento aí, porque eu ainda estou processando os arquivos aqui no Movie Maker também. Então acho que até para salvar aqui agora essa classe vai demorar um pouco mais, tá? Mas só enquanto estou processando alguns arquivos aqui, eu vou ter que editar um dos vídeos que eu gravei, porque eu tive que fazer uma pausa. E como eu uso o Open Broadcast aqui para poder gravar, ele não, eu pelo menos nessa versão que eu tô, eu não tenho a possibilidade de pausar o vídeo, né? Então eu tive que gravar duas vezes, dois pedaços do vídeo aí. Vou ter que juntar eles aí em um só. É, vamos ver, né? Se pelo menos ele salva, né? Porque se ficar enrolando aqui para poder, beleza, foi. Porque se ficar enrolando assim para poder fazer as coisas aqui, não vai nem valer a pena, tá? Mas vamos lá então. A gente está trabalhando então com o nosso repositório genérico. Esqueci de falar aqui que a gente vai ter que trabalhar com. É, já vamos subir aqui então as dependências que a gente tem, né? Que é do nosso tipo de entrega aí, que é o nosso repositório. Tá? Então, olha só, estou adicionando projeto orientação.data.repository, tá? Aqui já rodou, então agora vai ser rápido aqui para processar as coisas. Então, basicamente isso aqui é o que? É o nosso repositório para tipo entrega. Tá? Difícil, né? Então, o que a gente está falando aqui é que para nosso repositório tipo entrega, ele vai herdar os métodos do repositório genérico que a gente implementou. E o T agora aqui vai assumir o que? O papel de tipo entrega. Então, as opções obter todos, buscar, adicionar, excluir, editar e salvar estarão disponíveis para manipular o nosso objeto tipo entrega através desse repositório. Bacana, né? Bom, onde que a gente vai trabalhar com isso então? A gente vai trabalhar com isso, a gente vai utilizar isso na nossa application, tá? Então,
Deixa eu fechar aqui. Não se esqueçam de colocar a classe como pública, tá? Que às vezes perde a visibilidade aí por essa questão de não definir como classe pública. E vamos trabalhar agora com a nossa application layer aqui, né? A camada de application, ou de aplicação, ou de lógica, ou business layer, ou BLL, enfim, tem diversos nomes aí, tá? O que a gente vai criar nessa camada então? Aqui a gente vai criar a implementação da lógica dos nossos objetos, tá? O que isso quer dizer então? Que para cada objeto que a gente tem, semelhante a um repositório que a gente tem, a gente vai ter um application para cada repositório que a gente criou aqui específico. Então, se eu tenho tipo entrega repository, vamos inicialmente criar um diretório aqui, adicionar, new folder, application implementation. Beleza? E dentro desse application implementation tem esse class 1 aqui, a gente vai precisar dessas classes criadas automáticas não, tá? Então, eu fiz na data layer aqui, eu vou excluir essa class 1 aqui também, a gente não vai precisar disso, tá? Então vamos aqui adicionar na application implementation uma nova classe. E qual que vai ser o nome dela? Tipo entrega application. Ok? Essa vai ser então a classe que a gente vai manipular os métodos específicos para tipo entrega, tá? Então, vai ser uma classe pública aqui, tipo entrega application. O que a gente vai ter nessa classe? Então, a gente vai ter que chamar aquele repositório que a gente criou, né? Então, private read only, tipo entrega repository. O que é o nosso tipo entrega repository? Então, ele vai ser uma referência do quê? Da nossa biblioteca projeto orientação.data.repository implementation. Tá? Então é isso aqui que a gente vai ter como referência. Lembrando também, pessoal, que o Visual Studio, o C Sharp, ele é case sensitive, então ele diferencia maiúscula de minúscula. Tá? Tome muito cuidado com isso aí na hora de trabalhar com nomenclatura dos nossos atributos e o nome de objetos, enfim, que a gente for trabalhar aqui para poder colocar como nome de variáveis aí na nossa aplicação, tá bom? Vamos criar então aqui o nosso repositório, o construtor da nossa classe, né? Tipo entrega application, vamos criar um construtor vazio aí. E agora também vamos criar aí tipo entrega application que recebe um objeto do tipo entrega repository, tá? Então, tipo entrega repository vai ser tipo entrega repository. Olha o case sensitive, ó, T maiúsculo, T minúsculo, tá? T maiúsculo, T minúsculo. Tomem cuidado aí em relação a essa questão aí, tá bom? Vamos lá então. O que eu vou ter aqui então em tipo entrega? Vou ter um método aqui então, vamos criar uns que geralmente a gente utiliza, né? Ele vai ser tipado, né? Então, tipo entrega, que vai ser o objeto. Então, a gente vai ter que adicionar uma outra referência, né? Concordam aí? Qual que é a referência que a gente vai ter que adicionar? Dos nossos objetos, né? Então, projeto orientação.data. Beleza? O que a gente vai criar aqui então? Obter tipo entrega. O que o nosso obter tipo entrega faz? O que o nosso método obter faz? Né? Método que a gente tem aí com obter? É o que a gente chamou aí de, no nosso repositório genérico, de buscar, né? Então, o buscar é aquele método que vai ter a seleção daquele objeto passando, lembrando o conceito dele aí, um predicado, que é um atributo daquele objeto que a gente pode utilizar como chave para buscar um elemento daquele objeto. Tá? Daquela lista de objetos, uma instância, um objeto que atende aquele predicado passado. Tá? Então a gente tem que lembrar que a gente tem que usar aqui o expression func
tipo entrega ou predicado. Ok? Então, vamos adicionar aqui a referência, então. Tanto faz, tá? Digital ou pedir para selecionar lá, automaticamente importar a biblioteca, qualquer um dos dois funciona aí, tá? Então, o que, que o nosso método obter tipo entrega ele vai fazer? Né? Como ele não é void, ele vai esperar um retorno, por isso que ele está dando erro. A gente vai retornar o quê? Tipo entrega repository, ponto. Olha só o método que a gente vai chamar, ó, buscar. O que o nosso buscar faz? Ó, ele recebe um predicado para poder buscar aquela lista e o retorno dele é do tipo iQueryable, né? Então ele vai retornar um objeto do tipo entrega no nosso caso, tá bom? Então a gente vai chamar o buscar. O que, que a gente vai passar para esse buscar então? É o nosso predicado. Beleza? E além desse predicado, então, a gente quer só um objeto. Então, a gente vai chamar o método firstShowDefault, que vai pegar o primeiro objeto encontrado. Tá? Então, naquela lista, o primeiro objeto encontrado. Outro método que a gente pode ter, a gente pode buscar todos os tipos de entrega. Né? Se eu for trabalhar com Combo Box, por exemplo, é interessante. Então, vamos trabalhar aí com a lista genérica aí. Tá? Então, ela vai retornar o quê? Essa lista genérica vai retornar uma lista de tipos de entrega. Né? Então, todos tipos de entrega. Lembrando que o método buscar todos ou obter todos que a gente criou, né? Ele é o que? Ele não recebe um parâmetro semelhante ao obter aqui, que é o nosso método buscar no repositório genérico, tá? Que é o tipo específico. Tá? Vamos mudar esse nome de obter todos para buscar todos, só para ficar padrão? Não, a gente daqui a pouco confunde obter com buscar e aí fica uma bagunça. Então vamos mudar aqui no repositório genérico, ó, o obter para buscar. Lembre de alterar tanto na implementação quanto na interface, tá? Senão vai dar problema aí. Então, o que, que o nosso todos os tipos de entrega vai fazer? Ele vai, então, retornar lá do tipo entrega repository o nosso buscar todos, tá? Ponto toList. Beleza? Então aqui a gente tem todos os tipos de entrega. Tranquilo? Bacana? Além disso, a gente vai ter aí alguns métodos para poder salvar e para poder excluir, né? Então já vou fazer tudo aqui. Public. Aqui eu falo com os meninos que a gente pode trabalhar diversos retornos aí dos valores que a gente vai manipular, né? De validação de métodos e persistência que a gente quer fazer. No exemplo eu tinha passado a trabalhar com dicionários, tá? Mas aqui não tem problema, a gente poderia retornar, por exemplo, um método string, tá? E aí a gente vai salvar tipo entrega, tá? O que eu tinha falado com os meninos aqui desse tipo aqui do dicionário, enfim, é que você pode trabalhar com variações aí de retornos. Por exemplo, se você tiver vários erros que podem ser apresentados aí na validação da sua aplicação, você pode trabalhar, por exemplo, com um dicionário de dados, tá? Ou com uma lista de valores que podem ser retornados. Aqui vamos manipular o valor sempre com um string só, tá? Não precisa trabalhar com a biblioteca, só para mostrar a variação do que pode ter aqui. E o tipo de objeto que a gente vai receber aqui é tipo entrega, tá? Tipo beleza. O que a gente vai fazer aqui então, nesse tipo entrega? Vamos chamar aqui uma variável erros, que vai ser uma string vazia, beleza? O que essa erros vai ter? Se a gente tiver algum problema aí durante a persistência desse método salvar, por exemplo, a gente vai retornar um erro para essa variável aí, né, que é chamada erros, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com o bloco try-catch, tá? Para poder fazer a verificação e a tentativa de persistência aí do objeto que a gente vai salvar, tranquilo? Então já vou fazer aqui a estrutura do bloco try-catch. No nosso try a gente vai fazer o seguinte,
Esse método ele vai ser utilizado tanto para salvar quanto para editar valores, tá? Então, se o nosso objeto tipo entrega, se o ID dele for igual a 0, quer dizer que é o quê? Um novo objeto que a gente está inserindo no nosso banco. Então, o que a gente vai chamar o quê do nosso tipo entrega repository? A gente vai chamar o método adicionar. O que a gente vai adicionar? O tipo entrega. Bom, se ele não for isso, o que ele vai ser? Vai ser um objeto que vai ser editado. Então, nesse caso, a gente pode falar que o tipo entrega repository vai ser o método editar quem? Tipo entrega. O que é esse editar, adicionar? Lembrem sempre que isso está no nosso repositório genérico, perfeito? Então, a gente está buscando o adicionar e editar lá do nosso repositório genérico, tá bom? Independente se a gente for adicionar ou editar, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que persistir isso no banco. Lembram que a gente usa o salvar para persistir no banco? Então, a gente vai chamar ele aqui agora. E se por acaso der algum erro? A gente pode colocar aqui que se der algum erro, a gente vai retornar a exceção no nosso catch, né? No nosso bloco try catch aí. Então, a nossa variável erros vai receber o quê? Esse valor aqui, que vai ser trabalhado na exceção, tá? E finalizando aí, que o nosso método ele também não é void, né? A gente tem que retornar erros não, né? Vamos chamar de erro, porque aqui está o singular, ele vai retornar um só. Então, ele vai retornar aqui o erro, caso aconteça, caso exista o erro, né? E o método para poder excluir? Bom, bem parecido, né? E até um pouco mais simples, tá? Então, public string excluir tipo entrega. Então, tipo entrega. Também vamos criar uma variável erro aqui. Tá? O que essa variável erro vai fazer então? O que a gente vai fazer na nossa exclusão? Vamos criar também um bloco try catch. Sempre que possível, trabalhem com essas consistências, essas validações aí, porque isso é muito importante para saber a hora certa e até mesmo para poder manipular de maneira correta aí as persistências no banco, tá? Porque o try catch, se ele der em qualquer linha aqui, ó, ele já vai para a exceção. Então ele nem continua executando. Então isso é muito interessante, tá? Então tipo entrega repository ponto excluir. O que a gente vai excluir? Tipo entrega. Finalizou isso aqui, a gente tem que fazer o quê? Persistir aquela alteração, né? Então, o que eu vou fazer aqui tipo entrega repository tipo entrega repository ponto salvar. Estou persistindo o que? A exclusão, estou apagando aquele objeto do meu banco de dados. Se der erro, o que a gente vai retornar? A mesma validação, né? Então, esse exception AX, o que ele está retornando, pessoal? Na verdade, esse exception aqui, ele retorna a mensagem de exceção, se der algum erro, tá? Então, esse AX é só uma variável aí para poder receber o valor aí dessa exceção. O message aqui então é o valor que eu tenho. Então eu posso pegar o message, posso pegar o inner exception, posso pegar vários elementos aqui dentro do valor exceção, tá bom? Então vamos pegar o message aqui, perfeito? E no final a gente retorna o erro. Ok? Então aqui a gente tem a implementação do nosso repositório, da nossa application, baseado então no nosso repositório. Lembrando que o nosso repositório se baseia no repositório genérico e que esse repositório genérico conecta com o data context e que esse data context tem como responsabilidade comunicar e possibilitar a persistência das informações no banco de dados. Beleza? Próxima aula, então, a gente vai agora para, acho que o mais esperado, que é trabalhar com interface aí, né? Para a gente ver isso aqui tudo funcionando, tá bom? Então, a gente vai começar aí com a parte de interface e depois a gente vai para alguns exemplos aí mostrando como isso aqui funciona, beleza? Então, um abraço e até a próxima videoaula aí. Valeu!